Bom, muito bem, gravou. Pessoal, vamos começar então com os avisos paroquiais de sempre, tá? Semana passada eu não tive tempo de fazer uma olhada mais sistêmica ali para as entregas de vocês, mas eu vou fazer isso hoje, tá? Então, assim que terminar a aula, eu já vou fazer dar esse olhar aí para as entregas de vocês e verificar se vocês estão entregando tudo em dia. Aconteceu um probleminha com a atividade extra, aquela atividade da semana passada, do roteiro de estudos, que era destinada somente àqueles alunos que não participaram de nenhuma atividade do Novembro Negro da semana passada, tá? Se vocês lembram bem, a proposta era que vocês participassem de uma atividade da semana passada, participando de uma atividade e assinando a lista de presença dessa uma atividade, estava ok, tá? Então, não precisaria fazer esse exercício extra. Mas que, se alguém não fez ou não conseguiu, eu ainda estou devendo esse exercício extra lá no CLES e eu vou regularizar essa situação hoje, certo? Gente, essa semana nós não temos mais nenhuma atividade de Novembro Negro, minto, a gente tem uma hoje, que é um encontro final de coletivos, para quem tem participado dos encontros de coletivos negros. Na sexta-feira, a gente teve um encontro com dois coletivos de Curitiba, do IFPR lá de Curitiba, e da Universidade Positivo de Curitiba também, junto com outros dois coletivos, que eram um lá de Patinga mesmo, de Minas Gerais, do IFMG, e o outro do IFMG Campus Bambuí. Então, a troca foi bem bacana, foi bem legal. Quem participou, obrigada, parabéns por terem participado. Vocês devem se perguntar assim, mas a gente não tem muito o que falar. Realmente, a gente não tem muito o que falar, né? A gente tem muito o que ouvir, aprender, naqueles espaços, né, ouvir o que esses grupos têm a dizer, eu acho que é muito importante, né, nós sermos agora não tão protagonistas, mas espectadores daquilo que eles têm a nos dizer, das experiências deles, né, daquilo tudo que eles têm vivido em termos de preconceito no Brasil. Quando se trata de preconceito no Brasil, o branco tem que ouvir, gente, não falar, certo? Então, a gente tem que ouvir o que os outros têm a dizer, porque com certeza, né, nascendo branco, você não sofre preconceito racial, né, essa história de que branco sofre preconceito racial é absurda, isso não existe. Ok? Bom, Yuri, se eu não respondi, Yuri, se não respondeu a chamada, fica difícil, né, porque aí o único jeito de eu saber que você estava lá assistindo era que, né, você respondesse a chamada, por isso que eu falei que é importantíssimo ficar atento lá à chamada, né? Então, tem que responder chamada, senão não tá valendo, vai ter que fazer atividade extra, Yuri, para comprovar se você não participou de mais nenhuma e respondeu chamada. Gente, vamos lá, vamos continuar, certo? Na aula passada, deixa eu só começar a projetar aqui. Nós temos bastante coisa para fazer essa semana. Eu vou terminar de explicar a parte das variações linguísticas sociocognitivas, né, fazendo uma revisãozinha que foi exatamente o ponto onde nós paramos na aula passada, e depois eu vou explicar um trabalho, certo? Agora não é só uma atividade, é um trabalho que vocês farão, que valerá conceito, um dos maiores conceitos, tá? Para nossa disciplina. Então, prestem bem atenção aqui, porque depois vocês vão precisar dessas informações para fazer o trabalho, tá? O roteiro de estudos eu vou postar posteriormente para vocês, não adianta eu ficar colocando ele aqui, porque parece que vocês não conseguem enxergar muito bem no vídeo, né, talvez pela qualidade do vídeo, então eu já vou postar direto ele no Class, tá bom? Fica daquele mesmo jeito, copia o roteiro de estudos da semana no caderno, tá bom? E faz as atividades, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar certinho o que vocês vão fazer. Agora aguenta aí um minutinho que eu vou projetar aqui. Tá travando para todo mundo aí também, Lucas? É só para o Lucas ou tá travando para mais alguém? Ai, gente, olha, a minha internet tá horrível, 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 horrível. Eu não sei mais o que acontece. Já reclamei, sabe? Mas não adianta muita coisa, não. Um instantinho aqui. Aí.
Não é só a sua que tá ruim, Lucas. Nossa, a internet tá ruim, infelizmente. Gente, vamos então continuar o que falávamos na aula passada e retrasada sobre as variações linguísticas, né? Nós vimos que as variações linguísticas, só localizando aqui para vocês, no nosso esqueminha, as variações linguísticas, elas ocorrem, né? Por que ocorrem tantas diferenças de fala, tantas diferenças de registro num país, por exemplo, como o Brasil, né? País enorme, porque as regiões falam diferentes, enfim. Nós temos algumas explicações para isso, né? Uma delas é essa lista de fatores, esse conjunto de fatores que vocês têm aqui no mapa que vocês estão vendo. E ali diz que esse conjunto de fatores, né, que a gente chama de variações sociolinguísticas, ele é dividido em três grandes frentes, três grandes grupos, certo? Se vocês observarem ali, nós temos o grupo das variações socioculturais, certo? Que nós estudamos lá na aula passada, essas variações socioculturais. Só um instantinho aqui, gente. Posso saber por que a minha canetinha não está iniciando aqui? Só um pouco. Tá. Voltamos aqui. Então, as variações linguísticas socioculturais, né, que vimos na aula passada. Essas variações socioculturais, gente, é aquilo que a gente pode chamar de variações externas, certo? Causada por fatores externos. Externos, como assim, professor, externos? São os fatores como a cultura, por exemplo, os grupos sociais, certo? Então, são fatores que a gente verifica socialmente, por isso que são fatores externos, são chamados fatores sociais, tá? Então, esses fatores sociais, eles influenciam muito, né, na organização linguística, eles influenciam muito nas formas linguísticas. Dentre esses fatores sociais, a gente pode citar ali, né, os fatores regionais, que já vimos, já trabalhamos, né, os fatores que são orientados pelos grupos sociais, aqui no caso, idade é um fator sociocultural, que define, que determina a variação linguística. Então, por exemplo, grupos mais jovens tendem a falar diferente de grupos mais velhos, né? Escolaridade, quanto maior é a escolaridade do grupo de indivíduos, quanto maior a escolaridade do indivíduo, mais ele tende a aproximar a sua fala, por exemplo, né? As suas expressões linguísticas são mais aproximadas da linguagem formal, certo? Então, a escolaridade interfere bastante nisso. Por quê? Porque a gente, quanto mais tempo de escola tem, presume-se que mais tempo você teve contato com a linguagem padrão, com um chamado português padrão, certo? Que é esse português que vem escrito nos livros didáticos, que vem escrito nos documentos, certo? Então, esse português padrão, ele é o português oficial, né, das instituições da escola. Por isso, a ideia de que quando a gente passa mais tempo em contato com esse tipo de texto na escola, mais a gente tem possibilidades de dominar o português padrão, certo? E ela varia também de acordo com o gênero, certo? Gênero como, né, gente? O gênero feminino e masculino, de uma certa maneira, eles têm diferenças, né? E essas diferenças são construídas culturalmente, tá? Não é porque geneticamente as mulheres tem um aparelho diferente do homem. Não, se trata disso, eu falo de gênero, certo? Construções sociais como? Homens, por exemplo, usam menos diminutivo, certo? Usam menos adjetivos de uma maneira geral. As mulheres, por outro lado, já gostam mais de usar diminutivos, usam mais, elas adjetivam mais, elas têm um vocabulário de adjetivo bem maior do que o dos homens, sabe? E isso tudo é biológico? Não. Tudo é construção cultural, certo? Então, as mulheres têm muito mais ligação com linguagens afetivas, e por isso, né, foram educadas, né, dentro de uma sociedade que as estimulam muito mais a expressar os afetos, ao passo que a gente não vê a mesma situação com os homens, com os meninos, que não são tão estimulados a
a expressar afeto, sabe? Aquele velho ditado, que homem não chora, né? Se homem não chora, então homem não chora, homem também acaba não expressando afeto, não expressando tanto afeto, não usam então tantas, né, expressões como diminutivo, como adjetivos relacionados a isso. Por isso é difícil vocês verem os meninos falarem, ai, que lindinha, que blusinha fofinha, né? Ai, que gracinha, ai, que amorzinho, certo? Ai, que bebezinho fofinho. Então, isso é mais, né, comum das mulheres, ok? E as outras variações, gente, que são variações de caráter histórico. Quando eu digo caráter histórico, eu estou dizendo que são variações que ocorrem durante a passagem do tempo, certo? E isso é inevitável, todas as línguas mudam, certo? Todas as línguas vão ter aqui uma variação histórica, elas se modificam. Eu usei até na aula passada para vocês o exemplo do vós me ser, né, que, aliás, vossa mercê, né, que era um pronome de tratamento, que virou vós me ser, que depois virou você, que hoje está virando C, e que no futuro acho que vai desaparecer, porque só restou de tudo aquilo uma letra, né? Que é a letra C, ou VC na internet, então ele tem, né, sofrido um enxugamento, uma redução ao longo dos anos bem grande, tá? Hoje nós vamos falar mais especificamente do outro tipo de variação, gente, o tipo de variação que a gente chama de sociocognitiva, certo? Por que é sociocognitiva? Porque ela também tem um caráter social, óbvio, mas ela tem mais a ver, entendeu? Com os esquemas cognitivos, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de aprender linguagem. Ela é mais interna, ela é mais predominante no cérebro e no aparelho fonador, tá? Por isso que a gente chama uns aspectos totalmente sociais, socioculturais, e outros, né, mais cognitivos, porque tem muito a ver com a forma como nós aprendemos a língua e como nós falamos, né? E as soluções que a gente busca para a gente tentar melhorar sempre a nossa comunicação, tá bom? Por isso, cognitivo. Cognitivo vem de cognição, gente, tá? Vou colocar aqui, ó. Cognitivo vem de cognição, e cognição significa aprendizagem. Tá? Então, por isso, algumas mudanças que as línguas vão sofrendo, mas que tem muito a ver com a nossa forma de aprender, né? Como nós vamos arrumando soluções aí para as nossas aprendizagens. Muito bem, as variações socioculturais já falamos na aula passada, vamos então às sociocognitivas, tá? Esse mapinha aqui eu mostrei para vocês na aula passada. Deixa eu só ver se ele voltou aqui. Aí. Né? Muito bem. As variações sociocognitivas, gente, elas têm a ver com um processo que é muito comum em todas as línguas. Isso não acontece só no português, a gente percebe os mesmos processos no inglês, existem os mesmos processos no alemão, certo? E esses processos chamam-se de economia linguística. Tá? O que significa economia linguística? O falante, ele tende, durante o seu período de fala, a usar, tentar, né, tornar a fala o mais prática possível, certo? Ou seja, usar o menor número de recursos possíveis, certo? Então, essa é uma tendência que se observa em todas as línguas. Ou seja, ao falar, os falantes procuram ser rápidos e procuram economizar recursos. Se uma língua, ela tende a ser muito, o que a gente chama de redundante, certo? O que é uma língua redundante? É uma língua, por exemplo, que repete muitas informações na sua estrutura. Ela tem uma estrutura que repete informações. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o português é uma língua redundante, tá? Não vou explicar isso agora, mas vocês vão entender que o português é redundante. E por que é, então, que a gente utiliza, né? Por que as pessoas falam de uma determinada forma, ou até a gente pode dizer por que elas cometem determinados erros. A gente não chama isso muito bem de erro, depois eu vou explicar para vocês que não existe esse negócio de erro, existe adequação e inadequação.
mas por que, a princípio, as pessoas cometem certos determinados tipos de erro na nossa língua portuguesa, tá? Porque ela tem uma estrutura específica e ela é redundante, ou seja, ela repete informações. Mas vamos, então, começar a entender o que são esses processos de economia linguística. Vamos lá. Para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe língua falada, certo? Que não passe por isso aí que vocês estão vendo desenhado na vossa, né, ali na nossa tela, que é o chamado aparelho fonador, certo? O aparelho fonador é o responsável pela emissão de todos os sons, certo? Que nós utilizamos para falar língua portuguesa e todas as outras línguas, tá? Então, o aparelho fonador, ele constitui um aparelho que vai ser responsável pela emissão dos nossos chamados fonemas, certo? Fonemas são o quê, gente? São esses sons que nós emitimos, mas que faz algum sentido, que são considerados sons da nossa língua, tá? Então, se eu dissesse, por exemplo, o som do S, ó, s, o som do A, o som do I, certo? São fonemas pertencentes à língua portuguesa, porque sim, os seus falantes emitem esses sons e eles são compreensíveis, tá? Agora, tem alguns sons que não fazem parte, alguns sons, né, alguns fonemas que não fazem parte da nossa língua, tá? Então, nós dizemos que esses sons não constituem os fonemas da língua portuguesa. Por exemplo, eu vou pegar aqui um famoso fonema em inglês e vocês vão pronunciar para mim, porque eu pronuncio muito mal esse fonema. Vou representar ele aqui, certo? É esse fonema aqui, por exemplo, dessa palavra. Alguém poderia, por favor, pronunciar para mim? Proficientes em inglês? Cadê vocês? Sim, Sing, certo. Por que boa parte dos falantes em português não consegue pronunciar esse fonema? O que vocês acham? porque o TH é muito ruim de pronunciar. Porque ele é ruim de pronunciar e porque ele não tem na nossa língua, certo? Nós não usamos esse fonema, gente, no português, certo? Por isso que a gente não consegue pronunciá-lo muito adequadamente, você vê que a gente comete aqueles deslizes, né? E sabe basicamente por quê? Porque se vocês forem ver, olha só, onde é que a gente pronuncia esse fonema? Cada vez que a gente pronunciar um som da língua, a nossa língua, toda a nossa boca, ela vai ter que tomar um posicionamento, ela tem que estar numa posição para que o ar passe mais, para que o ar passe menos, certo? Para que a gente consiga pronunciar. Aí o Cauê diz assim, a gente tem que colocar para pronunciar esse TH e esse fonema de inglês, a língua no meio dos dentes e assoprar, né? E é isso que a gente tenta fazer, ó, né? A gente coloca ali, né, língua, ponta da língua, né, atrás do dente e tenta soprar, exatamente. Só que por que para a gente é difícil, gente? Porque nós temos dois fonemas, certo? Que se pronunciam bem ali naquela região articulatória que acabam sendo muito parecidos, que é o T, certo? E o D. Se a gente pronunciar o T e o D, vocês vão ver que na hora de vocês falarem, tentem fazer, né? Tentem falar, pronunciar o som do T e o som do D. Vocês vão ver que, ó, T, D, certo? Eles são fonemas que também se pronunciam colocando a língua exatamente atrás dos dentes, né? Como para a gente é desconhecido esse colocar a língua atrás dos dentes e fazer esse sopro, certo? Para a gente isso é desconhecido. Então, é muito comum que a gente fale thanks, a gente fale thinks, certo? Em vez de pronunciar corretamente o fonema, né? Porque nós falantes de língua portuguesa, como todos os outros falantes do mundo inteiro, nós vamos fazer o quê, gente? A gente vai tentar fazer aquilo que é mais familiar para a gente, certo? Se é mais familiar para a gente pronunciar things, certo? O que a gente faz? A gente pronuncia things, ou seja, a gente tenta fazer aquilo que é mais próximo da língua da gente, tá? Então, é assim que funciona a economia linguística, gente, tá? Quando a gente vai pronunciar palavras, a gente busca sempre aquilo que nos é menos difícil de pronunciar,
tá? E a gente busca sempre aquilo que é mais familiar com a língua da gente, né? Ó, um exemplo disso, ó, vamos pegar aqui a estrutura da língua portuguesa, a estrutura silábica. Deixa eu só apagar aqui só um instante. Tirar isso aqui. Certo? A estrutura silábica, gente, da língua portuguesa, que vocês estão vendo aqui, ó, é consoante, vogal, consoante, vogal, certo? Isso aqui é a nossa estrutura silábica. Por exemplo, uma palavra com essa estrutura. Casa, certo? Ninguém tem dificuldade de falar casa, né? Todo mundo fala casa, casa, certo? Super normal pra gente falar casa, tá? Por quê? Porque essa é a nossa estrutura mais canônica de sílabas, nossas sílabas costumam ser assim, certo? É uma consoante, começar com uma consoante, ter uma vogal, depois ter outra consoante, ter outra vogal, pra gente não é difícil falar desse jeito, a gente fala muito bem, muito tranquilamente assim. Agora, quando não aparece, né, por várias N questões, não aparecem palavras que estão distribuídas nessa forma silábica, a gente tende a tropeçar nessas sílabas, quer ver? Vou pegar aqui uma palavra bem comum, de gerar tropeços. Psicologia, certo? Olha lá, gente, psicologia começa com uma coisa que é bem esquisita para o falante de português brasileiro. Duas consoantes, certo? Para o falante do alemão, você pode colocar 7 consoantes junto, que ele vai conseguir pronunciar todas, é um espetáculo, né? Parece que ele está te xingando, porque você sabe que consoante sempre é aquele som rígido, né? O consoante não é um som nasal, a vogal é que tem um som nasal. Por isso que nossa língua portuguesa ela é nasalada, ela é cantada, certo? Por isso que ela é tão sonora aos nossos ouvidos. Por quê? Porque ela tem muitas vogais e a gente fala essas vogais, a gente gosta, né, de sonorizar a nossa língua, né? Então, isso é comum pra gente. Quando a gente se depara com palavras, né, que vêm como essa daí, psicologia, por exemplo, com o encontro, né, de duas consoantes, o que a gente costuma fazer? O que acontece? Algumas pessoas se adaptam, evidentemente, vão falar a palavra, né, psicologia. Outras pessoas vão fazer o quê? O que os falantes fazem quando encontram esse tipo de palavra? Gente, olha só. Duas consoantes juntas. Falante brasileiro vai fazer o seguinte, ó. Psicologia. Já ouviram falar isso? Já, né? Quem nunca ouviu falar, pelo menos já falou alguma vez, né? Psicologia. Por quê, gente? Ó, falante brasileiro não gosta de encontro consonantal. Brasileiro gosta de consoante, vogal, certo? Então, como não tem ali uma vogal ali logo depois do P, como seria o esperado, né? Ele vai lá e coloca uma psicologia, certo? A mesma coisa acontece, gente, com essa palavra aqui, ó. Como é que o falante brasileiro costuma pronunciar essa palavra? Como é que se pronuncia essa palavra comumente, assim, nas falas? Advogada ou advogada, isso. O falante brasileiro não gosta porque não é acostumado com esse tipo de coisa aqui, ó. Encontro vocálico, certo? Se ele, encontro consonantal. Se ele encontra duas consoantes ou 3 consoantes juntos, ele tende realmente a colocar uma vogal ali no meio, porque para ele é muito difícil, certo? Para ele é muito difícil, então ele tende a fazer o quê? A gente padronizar. Então, se a maior parte das nossas palavras, né, tem essa estrutura de sílaba, CVC, consoante, vogal, o brasileiro tende a fazer o quê? Ele tende a trazer, né, todos o restante das palavras que não são iguais, ele tende a criar essa normalização. Por isso aparecem essas pronúncias diferentes que nós ouvimos aí, advogado, psicólogo, certo? Isso acontece principalmente aqui no Brasil, gente. Aqui no Brasil nós temos, por conta, né, pela influência que nós tivemos
das línguas africanas, principalmente as línguas de matriz bantu, certo? Nós temos uma influência muito grande das vogais, certo? As vogais, elas se ampliaram no português brasileiro por causa dessa matriz bantu, que também é uma matriz muito sonora, tá? Então, é muito comum que a gente fale rapariga. Por exemplo, você vai lá no Nordeste, você escuta a palavra rapariga. Rapariga é uma palavra de origem portuguesa, né? Lá no Nordeste, rapariga pode significar uma moça de vida fácil, certo? Mas tradicionalmente, originalmente, em Portugal, rapariga significa moça, tá? Sabe como é que os portugueses falam rapariga? Eles falam rapariga, certo? Não sei se vocês já ouviram o português de Portugal. Mas o português de Portugal, ele não gosta de... eles não pronunciam as vogais como a gente. Eles falam rapariga, certo? Ora, pois, tu fostes. Manuel, tu fostes feira. Sabe? E eles não pronunciam as vogais como nós pronunciamos, eles dão muito mais ênfase às consoantes. Essa coisa de a gente enfatizar a vogal, ela vem de herança africana, principalmente no matriz bantu. Então, enquanto aqui a gente fala rapariga, né, o Nordeste ainda mais cantado, porque a gente gosta, né, dessa coisa mais musical, lá no português de Portugal, eles dão ênfase às consoantes, a rapariga, certo? Muitas vezes até eliminando as vogais ou praticamente não pronunciando as vogais. Ó, riga, certo? É praticamente dando destaque às consoantes e não às vogais, tá vendo? Então, esses processos, gente, tá vendo por que eles são sociocognitivos, certo? Por quê? Porque eles vêm da nossa forma de falar, certo? Eles vêm do nosso aparelho fonador, mas eles também têm características sociais, culturais, que dependem também muito do ambiente que a gente vive, né? E de influências que a língua sofreu, tá? Só para fechar esse parênteses aqui, vamos a essa curiosidade aqui. Todo mundo, com certeza, lá, eu escrevi curiosidade, é curiosidade aqui. Por que usamos M, regrinha lá da prof, lá, né, do primário, professor da primeira série já mandava ver nessa regrinha, e ela dizia assim, antes de P e B, usa-se M. Antes de T e D, usa-se N, certo? Por que será que existe essa regra em língua portuguesa, essa regra de escrita, né? Então, se você for escrever pomba, por exemplo, né, a criança está lá alfabetizando, ela não consegue muitas vezes entender a diferença ainda, ela não capta a diferença entre o M e o N, para ela ainda é muito sutil essa diferença, né? Então, ela vai lá escrever, e ela escreve assim, ó, certo? Aí a professora diz, não, fulano, não, Joãozinho, sabe? Antes de P e B, é M, certo? A mesma coisa lá que ela vai escrever dente. Ela não, né? De repente não ouviu direito, ela escreve assim, ok? E vai lá a professora e corrige e diz, não, Joãozinho, não, sim, não é assim, certo? Antes de T e D, usa-se N, certo? Por que será que existe essa regra? Tá? Eu posso dizer para vocês que essa regra existe, ela existe justamente por causa do nosso aparelho fonador, certo? Por causa das facilidades, né, que nós temos de pronunciar dois fonemas, duas consoantes juntas ali, certo? Porque essas consoantes, elas têm locais de articulação mais fáceis de se encontrar. Então, vamos fazer um pequeno teste aqui. Falem a palavra pomba e a palavra dente. Por favor, aí com você. Não precisa ligar o áudio, né? Cada um fala aí consigo. Não precisa ligar o áudio, não, para todo mundo ficar repetindo pomba e dente, certo? Se vocês falaram, ó, perceba, agora como vamos afunilar um pouquinho a coisa. Tentem pronunciar o M, certo? Para vocês, M, gente, o M não é assim, M, não é essa a pronúncia do M. A pronúncia do M é certo? Então, M é o nome da letra. Essa coisa que parece de vaca, sabe? Esse mugido é a letra M, tá? Ó, para pronunciar o M, eu tenho que fazer o quê? Fechar os lábios, certo?
O ar tem que vir dos meus pulmões, certo? Se vocês colocarem os dedos sobre os lábios, vocês vão ver que na pronúncia do M, a gente tem uma vibração aqui nos lábios, ó. Certo? O lábio fecha completamente, o ar fica aqui fazendo o quê, gente? Fica vibrando a região dos lábios, tá? Por isso a gente fala que o M é um fonema bilabial. Bilabial por quê? Porque ele é produzido aqui, ó, nessa região dos lábios, esse é o ponto de articulação dele. O ar tenta sair pela boca, não sai, não pode sair, porque se sair vai virar qualquer outro som, vai virar M. E ele fica causando vibrações aqui, ó. Certo? Vibra os lábios, vibra até um pouquinho do nariz, tá bom? Então, esse é o M. Ele se pronuncia aqui nos lábios. Agora vamos ver o B, certo? A letra B. Se você for pronunciar a letra B, ó. A letra B, assim como o M, ela precisa ser pronunciada também, o ponto de articulação dela é os lábios, ó. Mesma coisa, M e B, ó. A diferença é que a letra B, ela pede, o ar vem do pulmão, né? Enfim, vai passar ali pelas cordas vocais e vai pedir só uma pequena explosão, ó. Explosão dos lábios. Por isso que nós chamamos o B de bilabial, certo? Oclusivo. Por que ele é oclusivo? Porque ele dá aquelas pequenas explosõezinhas, ó. Certo? Agora, por que será que tem essa regra? O que isso tem a ver? O que isso não tem a ver? Gente, olha só. Para facilitar a nossa vida de falante, né? Para facilitar a nossa vida de falante, o que acontece? O M é um som produzido no lábio bilabial. O B é outro som bilabial, produzido ali no mesmo espaço, na mesma articulação. Para facilitar a nossa vida, para falar pomba, certo? Você já está com o lábio articulado no mesmo ponto, certo? Você não precisa desfazer toda a tua articulação para fazer uma rearticulação linguística em outro ponto da boca. Por isso que é mais fácil, né? Por isso que a regra, ó, nesse caso a regra foi super inteligente. Ela disse assim, ué, o cara já tá ali, com o bico pronto, não é? Para fazer um M, manda logo um B, porque o B é muito próximo do M ali no ponto de articulação, certo? Agora, olha a diferença para o N, né? E para o D e para o T. O N, se você for pronunciar lá do dente, olha lá. Pronuncie o N, né? Tem que pronunciar o N, ó. O que você tem que fazer com o N, gente? A tua língua tem que ir para trás dos seus dentes frontais ali, né? A língua vai para trás do dente, ó. O ar sai, certo? Esse sair, gente, a língua posicionada assim faz com que o ar saia um pouquinho para cima do nariz e um pouquinho pela boca, certo? Então, essa é a diferença do M e do N. Enquanto o M fica totalmente fechado ali no bilabial, o N, a língua tem que ir para trás do dente e fazer o som sair pelo nariz e fazer o som sair o ar sair pelo nariz e o ar sair pela boca. A mesma coisa vai acontecer com o T e o D, certo? D, né? Pronuncia o D de dado, enfim, o D. Se você ver o D, ele vai fazer o mesmo movimento. D, língua atrás do dente, certo? Ó. É ali. Ele é um pequeno toquezinho atrás dos dois dentes, ali entre o dente e o início do palato, que a gente chama, né? O palato mole ali, tá? Então, assim, essa é a configuração linguística da nossa boca. Todo mundo, para pronunciar esse som, gente, tem que fazer isso. Se não conseguir fazer isso, vai ter que fazer fono, né? Faz fono, por exemplo, aquelas crianças que não conseguem falar o R, né, o cebolinha, né, porque não conseguem articular os fonemas, certo? Não conseguem realizar os pontos de articulação na boca, elas vão ter que ir para fono, né? O restante nós já conseguimos pronunciar todos esses sons, tá? A regra de ortografia, nesse caso, seguiu justamente essa lógica nossa. Poxa, se MB produzem-se aqui, né, no lábio, e NT se produz ali atrás do dente, esse som, pois bem,
Então, a gente vai juntar as duas coisas para facilitar a nossa vida de falante, né, dessa língua. Então, o M vai sempre acompanhar o B, e o B e o P, e o N vai acompanhar sempre o T e o D, já que eles são sempre articulados ali, bem próximos, bem pertinho um do outro, tá? Então, essa é o que a gente chama de economia linguística, certo? A língua vai seguindo algumas regras para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa fala, para facilitar a nossa articulação, certo? Então, é isso que a gente chama de processos de economia linguística. Agora, vamos ver alguns desses principais processos de economia linguística ali na prática, né? E que acabam, gente, gerando variações linguísticas. Gente, entendido até aqui? Sim? Qualquer coisa grita. Coisa disso, vai devagar aí, professor. Olha lá. Vamos lá, gente. Lembra que eu passei o esqueminha para vocês, né? Lá no esqueminha das variações sociocognitivas, pelo processo de economia linguística, uma das primeiras é o que a gente chama de assimilação, certo? O processo de assimilação, todo esse processo, gente, ele é muito interessante porque ele é assim, ele tem uma vertente histórica que já causou modificações na nossa língua, tá? E continua causando modificações na nossa língua. Então, olha só, se vocês pegarem ali, ó, né, a assimilação, ali se caracteriza como um processo, né, que se dá quando o som se transforma num outro próximo, né, acaba se transformando num primeiro som. Por exemplo, a palavra pessoa, olhe lá, vocês têm aqui a palavra pessoa. A palavra pessoa, para nós, hoje é normal, né, conhecido já na nossa língua. Quando nós vamos escrever essa palavra pessoa, nós escrevemos desse jeito aí, que está sublinhado, né, não tem nenhuma contradição nisso, né, já é amplamente aceita, essa é a grafia da palavra pessoa. Só que, gente, não é assim que se escrevia a palavra pessoa há 200 anos, por exemplo, ou há 300 anos, ou mesmo quando os portugueses trouxeram o português de Portugal aqui para o Brasil nos processos de colonização. Nessa época, se vocês forem olhar, inclusive, a carta de Caminha, né, no português original, vocês vão ver que se escrevia assim, ó, persona, certo? Era isso aqui que era o correto, né, no período da colonização. Ah, professor, mas e aí? Né? Como é que pode isso, né? Isso é o que a gente chama de uma transformação histórica, né? Essa transformação histórica foi acontecendo como? Gente, as pessoas estão falando persona, persona, persona. Aqui no Brasil, justamente, porque, como a gente viu lá naquele vídeo, né? Lá no início, na primeira aula que a gente teve sobre isso, as línguas que vinham do Tupi, certo? Do Tupi, do tronco do Tupi-Guarani, elas não tinham R, nem L, nem F, certo? Tanto que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles falaram, escreveram até na carta, eles não têm rei, nem lei, nem fé. O que eles estavam querendo dizer com isso, gente? Que os índios não pronunciavam o som dessas letras aí, esses fonemas, certo? Como eles não pronunciavam, gente, com o tempo, o contato linguístico que ia ocorrendo entre, né, colonizador e indígena fez o quê? Fez com que desaparecesse por completo o quê? Esse R, certo? Esse N acabou também sendo assimilado, em vez de pessoa, certo? O R desapareceu porque ele não era de conhecimento indígena e era difícil de pronunciar, certo? Então, né, caiu. Com o tempo e com o uso, olha só, foi virando pessoa, tá? A mesma coisa aconteceu com nostro. Nostro, que é o mesmo, que é o pronome, né, pessoal, possessivo pessoal de primeira pessoa no plural, certo? Nostro, assim como no italiano, assim como no espanhol, em português também se escrevia assim, com T, tá? Com o tempo, com o uso, certo? Caiu e ficou nosso. Hoje, oficialmente, a gente utiliza essa pronúncia e essa grafia aqui, certo? Agora, olha um exemplo atual. Isso daqui aconteceu no passado, essa assimilação. Agora, veja aqui um exemplo que está acontecendo muito agora e que eu tenho quase certeza
de que no futuro a gente vai ter modificações nessas palavras também, né? Olha lá. Não ouvi você falando, certo? No lugar de falando, ou fazendo, ou andando, as pessoas falam o quê? Falando, andando, fazendo. Ah, tô andando e. Não, né? Tapando, né? Ou seja, tem um D ali que está junto com esse N, que ele está cada vez mais perdendo na fala popular, ele está cada vez mais perdendo espaço, mais perdendo o som, certo? Então, olha só, esse D aqui, que hoje pra gente é normal, tá, gente? Eu não estou falando que isso daqui tá oficializado. Mas o que acontece? Os linguistas vão observando que, né, o processo está em vigência. O mesmo processo que fez com que persona virasse pessoa, aqui hoje está fazendo com que falando vire falando, certo? Ah, professora, mas quer dizer então que futuramente a grafia oficial e nós não vamos mais falar falando, né? Esse gerúndio a gente vai falar só falando. Não dá para a gente estabelecer uma regra, tá? Isso daqui não dá para você dizer, né, mãe de Ná prevendo o futuro, vou dizer sim, o futuro vai ser assim, tá? O que a gente pode dizer hoje, atualmente, é que esse mesmo processo histórico daqui de cima está acontecendo aqui, certo? E se no futuro a gente vai realmente passar a grafar oficialmente em língua portuguesa isso daqui, é outra história. Tá? Mas o mesmo processo a gente já percebe, porque a gente já escuta pessoas falando, fazendo, certo? Em vários lugares, e esse D está cada vez mais fraco, esse fonema está perdendo cada vez mais força, tá? Então, esse processo se chama assimilação, tá? Ele simplesmente absorve algumas letras ali no contexto de outras, né? Algumas sílabas no contexto de outras, e vai eliminando sons da palavra. Tá? Alguns sons vão sendo simplesmente assimilados. Assimilar quer dizer o quê, gente? Eles vão sendo absorvidos no contexto da palavra. Por isso que a gente chama de processo de assimilação, tá? Mas temos outros processos também. Vamos lá. Vamos para o próximo. Outro processo muito comum, mas demais de comum, certo? É o que a gente chama de epêntese. Gente, se a assimilação muitas vezes é a palavra absorvendo, né, comprimindo, absorvendo o som, a epêntese é o contrário, a epêntese é a adição de som, certo? Isso acontece muito, gente, mas muito demais. Inclusive, isso daqui é um processo que acontece entre os falantes de um português mais formal. Então, não é só de falante caipira, né, falante dos grupos mais populares, a gente observa muito também nos falantes de um português mais formal, né, de um grupo mais formal aqui no Brasil. Que processo é esse, gente? Olha lá. Vamos ver aqui. Para facilitar, né, nós consideramos uma pessoa muito boa. Boa é a pronúncia, né? Seria a pronúncia oficial aqui. Boa. Certo? Agora alguém fala boa. Ela é uma pessoa muito boa. Certo? Eu quero estar para nascer. Quero estar para nascer se eu escuto aí na sala de aula alguém falando boa. Certo? Por quê, gente? Porque a pronúncia atual, oficial do português, né? Oficial não, desculpa, uma pronúncia popular atual, coloca aqui, gente, um U, certo? E fala boa. Hoje eu tô de boa, certo? Hoje eu tô de boa, tá? Então, assim, é muito comum, vocês podem observar, podem reparar que as pessoas tendem a colocar uma vogal a mais aí. Em vez de boa, elas falam boa. A mesma coisa, gente, acontece aqui, ó, com voz e com pá, se vocês forem ver, acontece a mesma coisa, tá? Voz, certo? Voz, né? A minha voz, a sua voz, no português popular, né? No coloquial, é muito comum a gente encontrar a expressão voz, certo? Não estou ouvindo a sua voz, né? Gente, hoje eu só quero paz, certo? Em vez de paz,
né? Então, a gente fala, é muito comum que isso aconteça, é bem fácil de a gente encontrar entre falantes cultos da língua portuguesa e entre falantes populares, tá? Uma grande dificuldade que a gente tem com os alunos, normalmente, né, nesse quesito aqui na epêntese, é essa palavrinha aqui, ó, certo? Essa palavra aqui, que é o mas, certo? Que é uma conjunção de oposição, certo? Uma conjunção de oposição, ela costuma aparecer muito nos textos por aí, né? Eu quero ver quem é que vai tirar a primeira pedra, que já não escreveu por aí, até pela internet eu vejo muito isso daqui, ó. Mais, certo? Essa dificuldade que se tem, gente, isso é um erro comum. Toda vez que a gente vai corrigir uma redação de aluno, vai ter lá uns trocentos erros desses daqui, né? No lugar do mas, ele usou mais. Ele usa o mais, né, justamente por causa desse processo aí, né? Desse processo que a gente tem de acrescentar vogais, certo? Na palavra, né? Para criar um hiato. Então, no lugar de paz, paz, voz, mas, mais, certo? Ainda que mais a gente sabe, né? Mais aqui é para somar, ele tem sentido de soma. Eu mais a Cristiane, certo? Então, assim, essa confusão ocorre justamente isso, porque nos processos de fala é comum que as pessoas adicionem vogais aí, como eu falei, língua portuguesa é uma língua extremamente sonora. Por isso, a gente acrescenta vogal, a gente gosta de vogal, a gente adora colocar uma vogal em tudo, né? Outro processinho daqueles que tem lá, gente, é síncope, desculpe, tô ficando eu comendo aqui as vogais. Vamos lá. Ô, gente, a síncope ela acontece, historicamente, ela aconteceu com as palavras régua. Bernardo perguntou se tem diferença entre as palavras mas e mais. Tem. Mas, Bernardo, ele é o mas, como eu falei para você aqui, ó, né? Ele é uma conjunção de oposição. Eu posso dizer assim, ele deixa eu ver. Fez a tarefa de português, mas não fez de matemática, tá? Já o mais ele é de soma, né? Quando eu digo fez a tarefa de português, mas não fez a de matemática, eu estou opondo, né? Quer dizer, uma coisa ele fez, a outra ele deixou de fazer. Então, uma coisa se opõe à outra. Porém, se eu colocar ali o mais tem outro sentido. Por exemplo, eu digo assim, ele fez a tarefa de português, mas a tarefa de matemática. Quer dizer, ele fez português e também fez matemática, certo? Ele somou as tarefas. Então, o mais é isso que o Cauê está dizendo aí. O mais é adição e o mas é oposição, né? Exatamente isso que o Cauê diz aí. Mas depois eu dou uma aulinha mais específica para vocês sobre esse mais e mais, tá? Próximo processo, síncope. Gente, quando que a gente vê síncope? O tempo inteiro. A síncope é um dos processos mais comuns de variação linguística aqui no Brasil, certo? Muito comum, eu uso, vocês usam, praticamente todo mundo usa, né? A síncope, na verdade, ela consiste num processo de eliminação, certo? Que pode se dar, gente, no início da palavra, tá? Ou essa eliminação pode se dar no final da palavra. Então, a síncope ocorre quando você elimina algum segmento fônico do início da palavra ou algum segmento do final, tá? No Brasil, muito comum onde, ó, no início, principalmente dos mineiros. Se alguém acompanhou aqui as falas dos mineiros, vocês vão ver que os mineiros são reis em fazer síncopes, certo? Por quê? Porque eles eliminam praticamente toda a sílaba inicial das palavras que eles falam. Então, em vez de falar, por exemplo, obrigado, você fala brigado, certo? Lá em Minas, em vez de falar agarrar, eles falam garrar. Tá? Então, é muito comum isso de fazer essa eliminação, né? Começar não pelo som da vogal, mas começar já pelo som da consoante. Então, é isso que é a síncope, ou seja, a gente elimina, né, a
parte inicial, um fonemazinho, uma partezinha inicial da palavra, ok? E é muito comum, mais ainda, no final da palavra, quando se trata do R do infinitivo, certo? Infinitivo é aquele tempo verbal. Andar, cantar, dançar, fazer, rir, aquele R final, né? Aquele R final, gente, praticamente, ele está desaparecendo em muitas falas mesmo, as mais formais. Então, é muito normal a gente falar assim, eu vou dançar hoje, eu vou estudar hoje, né? Eu vou assistir hoje, né? E em vez de falar, eu vou estudar, eu vou dançar, eu vou assistir, certo? Esse R do infinitivo, ele está realmente sendo cada vez mais suprimido. Por isso a gente fala que ele está sendo sincopado. Por quê? Porque ele está ali dentro desse processo de síncope, certo? O que a síncope faz? Tira do início ou tira do final, tá? Próximo processo. Gente, esse aqui é muito importante, né? O processo de rotacismo, tá? Como eu disse para vocês, o contato do português brasileiro, principalmente com as línguas que vieram, né, do tronco do Tupi-Guarani, né, as línguas indígenas, eles tinham por característica não ter nem L, nem R, nem F, como eu falei para vocês, certo? Na hora de começar a falar, né, que esses falantes começaram a entrar em contato com o português, começaram a assimilar, começaram a falar algumas palavras do português, era muito comum que, por não conhecer bem esses fonemas L, R, F, eles acabavam trocando, né, eles acabavam trocando uma coisa pela outra. Por isso saiu disso aí, gente, surgiu o rotacismo, ok? O rotacismo é esse processo de substituição do L, o lateral, sabe? Em linguística a gente chama o L de lateral, pelo vibrante, o R, na linguística a gente chama de vibrante, tá? Então, é a substituição do L pelo R, tá? Muito comum de nós ouvirmos, principalmente no interior, né? Por que no interior? Porque, gente, porque é lá no interior que a gente teve um contato muito maior das línguas indígenas com o português brasileiro, e lá saiu justamente o português caipira, né? O R caipira, o chamado falar caipira, certo? Que predomina nas regiões do interior do Paraná, interior de Minas Gerais, sul de Minas, interior de São Paulo, certo? Esse caipira, né, como eu disse para vocês, ele tem essa origem, né, do Tupi-Guarani, contato português de Portugal no Tupi-Guarani. Então, na hora de falar, né, esse falante começou a confundir aí esse L com esse R, tá? E aí, no lugar de falar, por exemplo, placa, ele fala praca, certo? Aqui, gente, teve um pequeno probleminha que o meu exemplo corrigiu aqui automaticamente, é praca. No lugar de placa, ele fala praca, no lugar de bicicleta, ele fala bicicleta, no lugar de flecha, ele fala frecha, certo? Então, assim, esse é o que a gente chama de rotacismo, tá? O grande problema do rotacismo, gente, é que ele é como os outros problemas, né? Os outros problemas, as outras variações. Só que o rotacismo, ele é um dos processos sociolinguísticos que mais sofrem preconceito cultural no Brasil, certo? Por quê? Porque se você, um falante, né, que apresenta o rotacismo na sua fala, ele tende a ser estigmatizado, ele tende a ser considerado caipira, burro, não escolarizado, certo? É o chamado preconceito linguístico, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Então, mas como vocês podem ver, é só mais um processo dentre outros tantos processos que nós já vimos até agora de variações linguísticas sociocognitivas. Tá? Só que vocês vão ver que uns processos, eles geram mais preconceitos do que outros processos, né? Alguns passam despercebidos. Esse daqui, por exemplo, né? O obrigado, ou o bater no lugar de bater, né? O estudar no lugar de estudar, é alguma coisa que praticamente não passa, né? Não ativa o preconceito linguístico dos falantes brasileiros. Agora, né? Vai lá falar bicicleta no lugar de bicicleta, e aí você vai ver
que as pessoas vão te olhar com preconceito, vão rir, vão debochar, certo? Vão falar mal de você, porque esse processo elas tendem a perceber bem, certo? Os outros todos que elas mesmas usam, elas não percebem. Último processo aqui, último não, penúltimo, a vocalização, tá? Gente, a vocalização também muito, mas muito, muito normal entre os falantes brasileiros, certo? Na verdade, eu, professora de língua portuguesa, eu não consigo hoje pronunciar mais essas palavras que vêm aqui sem fazer vocalização, para vocês terem uma ideia. Para mim é muito difícil, eu acredito que para vocês também. Me soa muito estranho não realizar o processo de vocalização. O que é isso, gente? Nessas palavras, vocalização é você criar ali colocar no lugar da consoante, normalmente da consoante L, vou colocar aqui para vocês, ó, normalmente no L, tá? No lugar do L final, certo? A gente não usa o L mais, a gente usa uma vogal, ou uma que a gente chama em linguística de semivogal, que é uma vogal mais fraquinha, tá? Então, por exemplo, no lugar de falar mal, a gente fala mal. No lugar de falar mel, certo? Porque o correto seria falar mel. A gente fala mel. No lugar de falar mil, a gente fala mil. No lugar de falar gol, a gente fala gol. E no lugar de falar sul, a gente fala sul. Ok? Agora diz aí para mim, vocês falam como? Vocês falam com L ou falam com vogal? Me conta aí. Quem é que fala mal, mel, com U, né? Alguém pronuncia essas palavras? Alguém fala mil? Os mais velhos, né? Os falantes mais velhos. Se você quer observar um falante mais velho da língua, ele ainda pronuncia esse L no final. Mil, sul, né? Mas os falantes mais novos, normalmente os mais velhos são os que pronunciam. Os mais novos não pronunciam, gente. É um processo inevitável. Inevitável. Dificilmente, e não importa o nível de estudo, escolarização, vocês vão ver falantes de todos os níveis de estudo falando isso, né? Ele não fala mil, ele fala mil, nem gol. Você já imaginou? Você tá lá na partida de futebol, você grita gol, gol, entendeu? Ninguém grita assim, né? Fala gol, certo? Com um baita de um U no final. Por quê, gente? Porque é um processo, a gente acha até engraçado, né? Se alguém já fala gol, 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 né? A gente vai achar estranho. Né? O que acontece, gente? Esse é o processo da vocalização, né? A gente vai transformar esse L final numa vogal, né? E isso é muito comum de acontecer. Só que, olha só, é um processo de variação linguística, é um processo de mudança que a língua vai sofrendo, só que esse não recebe qualquer tipo de estigma e preconceito. Né? Ninguém vai implicar com você por aí. Se você falar mil no lugar de mil, né? Nenhum professor vai te corrigir lá na aula porque você falou 1000 páginas em vez de 1000 páginas, falou 1000 páginas e não 1000 páginas, certo? Então, para vocês terem uma ideia, que todos são processos de variações na língua, né? Mas alguns geram mais preconceito, outros menos preconceito, né? E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Que nós vamos estudar o preconceito linguístico. Mas antes, né, falta só trabalhar o último deles, que é a palatalização aqui, né? Gente, a palatalização, ela é como rotacismo, certo? Ela vem do mesmo núcleo de transformação linguística. Por quê? É aquela história, né, de não tem lei, nem rei, nem fé. As línguas indígenas não tinham, né, os fonemas L, R e F. Então, a pronúncia, né, do L, ou pior ainda, aquela pronúncia que a gente conhece como do LH, do L, né, era alguma coisa muito difícil para esses falantes. Aí, nesse processo de aquisição da língua portuguesa, né, o que aconteceu? Esses falantes acabaram substituindo esse L e esse L, né, o LH, pelo I, né? Por que pelo I? Porque o I é basicamente um fonema também articulado ali no mesmo ponto do L e do LH.
Então, é comum a gente ouvir, né? Olha lá, vocês vendo as minhas notificações do Face aqui. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, no lugar de palha, paia, né? No lugar de abelha, beia. No lugar de mulher, mulher, né? Ô, mulher, né? Então, é muito comum ouvir isso pela mesma razão do rotacismo, né? A dificuldade de falar o R é a mesma dificuldade de falar o LLH, né? E essa característica veio do contato das línguas de matriz tupi com a língua portuguesa, tá? Então, fechamos aqui os principais processos, principalmente para vocês conhecerem, saberem quais são, né? E entenderem, gente, que todos esses processos, eles vêm, todos eles, deixa eu voltar lá para o meu esqueminha, ó, eles vêm daqui, né? Esse grande fenômeno que a gente chama aqui em línguas, né, em linguística de uma maneira geral, como economia linguística, tá? Agora, eu tenho duas coisas para fazer agora. Gente, eu vou ter que estourar um pouquinho a aula de hoje. Só para a gente fixar esse conteúdo, e depois eu explico o trabalho. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas a gente tem 5 aulas semanais, né? Embora a síncrona tenha que ser uma só, certo? Mas eu vou colocar aqui para vocês um trechinho de uma música popular muito conhecida. Alguém já ouviu falar dessa música? A Marvada Pinga? Conhece, né? Ela faz parte aí do folclore. Olha, o folclore, principalmente, né, do folclore alcoólatra, da memória alcoólatra do nosso país. Eu vou passar, Laís, só um pouquinho, aguenta aí, porque eu quero terminar de analisar isso daqui, vai demorar um pouco mais a aula hoje, mas vai lá, mas vai valer a pena. Gente, eu vou colocar essa música e eu quero que vocês analisem quais os processos, a gente vai identificar aqui quais os processos, né, as variações sociocognitivas que a gente consegue observar aí nessa música, tá? Então, aguenta firme aí. Aguenta firme que eu já tô aqui com a Marvada Pinga. Chifrando os barrancos, venham cambeteando. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi lá. O marido me disse, ele me falou. Isso, gente, a música é bem grande, né? É muito interessante. Quem tá cantando é a Inesita Barroso, né? Saudosa Inesita Barroso. Enfim, é uma pérola do cancioneiro brasileiro. Mas vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem aqui, só para a gente fixar esse exercício, a gente vai verificar quais dessas variações sociolinguísticas, certo? Que eu apresentei agora, na sequência, que vocês têm um mapinha ali, quais delas a gente pode localizar aqui, tá? Então, é isso que eu quero que vocês me ajudem a fazer. Então, vamos lá, começando aqui, com a Marvada Pinga, né? Nesse verso, que palavra que vocês estão achando aí que tá diferente? Que palavra? Marvada. Isso, marvada. Aqui a gente já começa com a marvada, né? Inclusive, ela até já ganhou esse apelido, a marvada. Deixa eu só apagar aqui, porque fica muito... Ó, a gente tem aqui a substituição, né, do L pelo R, né? Essa substituição do R pelo L, qual é o nome que ela ganha? Qual é o nome desse processo sociocognitivo? Vamos ver quem lembra. Rotacismo. Muito bem.
Vocês estão ligados, olha lá. Então, eu tenho um rotacismo aqui, certo? Então, já consegui localizar um rotacismo. Muito bem, vamos para o segundo verso. É que eu me atrapalho, certo? Onde que nós temos aqui algum tipo de variação sociolinguística? Isso, no atrapalho. Ó, aqui novamente a gente tem a substituição do LH pelo I. Como é que é o nome desse processo? Palatalização. Palatalização. Muito bem. Então, localizamos aqui na música uma palatalização. Aí, continuando, eu entro na venda e já dou meu taio. Alguém sabe o que é taio? Alguém conhece essa palavra? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Gente, taio, para quem não conhece, é a mesma coisa que talho, tá? Talho quer dizer uma bicadinha, uma mordidinha, um pedacinho, entendeu? Ah, dá um talho aí desse bolo para mim, tá? É uma linguagem bem comum do português caipira mesmo, tá? Então, o mesmo processo que acontece lá no atrapalho, gente, acontece no talho, tá? Então, esse processo de substituir o I pelo o L pelo I, o LH pelo I, palatalização. Certo? Continuando. Pego no copo e dali não saio. Esse processo aí de juntar vários sons de vogal num só, condensar. Como é que era o nome desse processo que a gente dava para ele lá no primeiro processo que eu descrevi? Qual que é o nome dele? Ele assimila um som no outro. Assimilação. Isso mesmo. Assimilação. Você condensa um som no outro. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, certo? Qual que seria o correto ali do memo? Eu memo beba, eu memo cai. Qual que é a palavra correta? O que está faltando ali? Seria o mesmo, está faltando um S, né? Esse S foi assimilado. Então, acontece também nessas duas palavras, a assimilação. Vamos lá. O último, só para carregar é que eu dou trabalho. Vamos lá. Esse do, qual que é a forma correta dele? Dou, né? Eu dou o trabalho. Só que aí, uma das letras no final da palavra foi suprimida, certo? Como é que é o nome daquele processo que suprimia as letras no final, ou no início ou no final da palavra? Vamos ver quem acerta. Não é palatalização, mudou. É isso, síncope. Síncope significa tirar no início ou no final da palavra, né? É como o trabalhar ao invés de trabalhar, o estudar ao invés de estudar, ok? E por fim, a gente tem novamente aqui no lugar de trabalho do LH, o LH novamente foi substituído pelo I. Como é que é o nome desse processo mesmo? Palatalização. Certo? Então, olha só, essa pequena análise aqui, só nesse trechinho de música, para vocês verem, né, quantos processos a gente tem de variação linguística ali, né? É claro que essa música terá muitos, principalmente aqueles que vêm, né, de uma influência mais caipira, justamente porque vem dessas regiões, justamente onde a gente tem mais rotacismo, palatalização, né? Então, elas são muito mais comuns, né? São chamados interiores caipiras, ok? Então, só para a gente entender como funciona. Muito bem, gente, o que vocês vão fazer agora em roteiro? Eu não desenhei o roteiro aqui ainda, tá? Mas vou desenhar e vou postar lá nos grupos para vocês e no Class.
porque eu já queria colocar os links já dentro dos roteiros, tá? E eu não estava conseguindo colocar o link das atividades já diretamente lá para vocês acessarem o roteiro e já irem direto nos links, tá? Então, o que vocês vão fazer, gente? Depois de assistir a aula de hoje, vocês vão responder, tá? Aos exercícios de fixação, tá? Que eu vou postar daqui a pouco lá para vocês, certo? Vão fazer todos aqueles exercícios e aqui que vai mudar. Nós temos uma modificação agora, só um pouquinho. Eu vou parar de transmitir aqui, para transmitir aqui. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler em grupos, vão ler e vão estudar em grupos, um livro muito bom chamado, de um autor, de um linguista muito famoso aqui no Brasil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse livro aqui, chamado Preconceito Linguístico. O que é e como se faz, certo? O autor é o Marcos Banho. O livro é esse daqui, que eu vou postar para vocês. Ele está todo em PDF, tá? Eu vou postar para vocês lá no Class. Gente, como é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês leiam, mas é claro que vocês não vão ler todo o livro, certo? Porque o livro é grande, bem grande. Mas eu quero que vocês leiam algumas partes e apresentem essas partes, certo? Então, como que a gente vai fazer? Olha só, aqui na primeira parte do livro, o autor, ele explica pra gente 5 mitos de preconceito linguístico, ou seja, 5 crenças, ou melhor, 8 ideias erradas, tá? Sobre a fala, né, sobre o que é falar português no Brasil. Então, ele diz o seguinte, existe muita ideia errada, existe muito mito, existe muita crença errada sobre o português brasileiro, o português que se fala no Brasil. E aí ele elege aqui 8 mitos, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai explicar cada um desses mitos, tá? Então, nós vamos fazer assim, eu quero que vocês, em duplas, tá? Cada dupla escolha um mito. Mas pera lá, calma lá que eu vou explicar como é que vai funcionar, tá? Em duplas, vocês vão escolher um mito para ler, certo? Resumir e apresentar para a classe, tá? Esse vai ser o nosso trabalho, tá? Um dos nossos trabalhos avaliativos aqui deste modo, tá? Se você tem, Jaqueline, um trio, pode ser em duplo, pode ser trio. Para mim, até facilita. Eu não coloquei trio, gente, porque eu não sei, achei que poderia ficar complicado de vocês trocarem ideias, né, se organizarem agora, assim, longe um do outro, né, com muita pessoa, tá bom? Então, mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer em duplas e fazerem em trios, tá? Cada dupla, cada trio vai pegar um daqueles itens, um daqueles mitos ali, vai ler, vai resumir, vai entregar um resuminho e vai apresentar para a turma na próxima aula, tá bom? Então, deixa eu explicar de novo para vocês entenderem. Em duplas ou trios, vocês que decidem, vocês vão escolher um daqueles mitos que está ali, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escolhe um. Aí vocês vão ler, resumir, produzir um resumo, que vocês vão subir no Class, e vão fazer uma apresentação. Então, o trabalho consiste em fazer o resumo e fazer a apresentação, tá? A nota está condicionada às duas coisas. Então, para vocês conseguirem se organizar, eu vou deixar 5 minutos aqui, tá? Para vocês verem entre vocês como que vocês querem fazer os grupos, se querem fazer em grupo, se vai ser possível, se não possível, se for individual, tudo bem, vocês falem comigo, mas aí eu vou dar outra parte do texto para vocês lerem e apresentar, tá? Mas se organizem aí, tá? E quando eu chamar novamente, eu vou falar assim, ó, gente, quais grupos vão ficar com o mito número 1, tá? Aí vocês vão colocando ali no chat, tá bom? A gente vai poder ter, no máximo, 3 grupos para cada um, tá? Então, 3 duplas ou 3 trios para cada mito. Mais de 3 não vai dar, ok?
Entendido, gente? Vocês entenderam? Tô preocupada que vocês estão entendendo. Tá? Então, 5 minutinhos eu vou deixar aqui para vocês se organizarem aí entre vocês, pelo Zap, para ver o que vocês querem. Tá? 5 minutos, só vou tomar água. Depois eu venho aqui para registrar o que vocês escolheram, ok? Ui. O prof não tá no CLES o livro já, ou a gente tem que escolher aqui só vendo? Olha, não tá ainda não, tem que escolher só vendo ali pelo sumário,